Olá! Um estudo realizado pelo Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto revelou que os anfíbios presentes na região do quadrilátero ferrífero, onde está a cidade de Ouro Preto, possuem uma capa protetora que permite que esses animais consigam viver nesse ambiente, que é contaminado por metais pesados. O Leandro Moreira, que é professor do DCBI e orientador do estudo, explicou que a pesquisa surgiu a partir de uma inquietação pessoal. Confira. Esse estudo ele foi pioneiro, porque a gente tentou objetivar entender como que os anfíbios que sobrevivem aqui na região do quadrilátero ferrífero, no entorno da nossa universidade, poderiam sobreviver, se estabelecer nesse ambiente que é repleto de metal pesado. Então nós vivemos num ambiente aqui muito contaminado com esses metais e chamou a atenção como é que esses organismos conseguiam sobreviver nesse ambiente, uma vez que classicamente os anfíbios são considerados bioindicadores e nesses ambientes há uma tendência muito grande deles morrerem em decorrência da contaminação por esses metais. Então, isso nos estimulou a fazer esse tipo de pesquisa científica. O legal disso tudo é que a observação científica é que norteou a pergunta biológica. Então, eu fui fazer um trabalho de campo com o pessoal aqui do Departamento de Biologia e me deparei com muitos anfíbios durante o passeio em campo e isso me chamou a atenção. Então, a pergunta que ficava na minha cabeça é como é que esses bichos conseguem sobreviver, tendo a pele tão permeável a metal pesado, nesse ambiente? E para mim aquilo era uma impossibilidade, não deveria existir anfíbios nesse ambiente. E foi daí que houve esse estímulo para que a gente pudesse compreender um pouco mais a sobrevivência dos anfíbios e das bactérias associadas aos anfíbios neste ambiente que a gente vive. A partir desse questionamento, o professor, em parceria com a Isabela Ferreira, que é doutora pelo DCBI, passou a estudar as bactérias presentes na pele dos anfíbios da região do Tripuí. A coleta era uma coleta noturna, né? A gente, para ficar uma amostragem mais fiel, para coletar só machos, a gente coletava no período noturno, esses animais estavam vocalizando, então a gente sabia que eram os machos, né? A partir de cada indivíduo, era utilizado um par de luvas para cada indivíduo e um suave. Esse suave era passado, é tipo um cotonete, passa em todo o corpo, dorso, lateralmente no ventre, para poder coletar essas bactérias. E cada indivíduo ele era marcado com um elastômero, não fazia mal nenhum para o animal, só para a gente não coletar o mesmo animal, né? Para ter uma variedade maior aí de amostragem mesmo. A coleta era dessa forma. E após essa coleta de bactérias, esse animal era solto novamente no ambiente. O que a gente encontrou foi que as bactérias associadas aos anfíbios dessa região criam como se fosse uma capa protetora, fazendo com que o metal pesado existente nesse ambiente tenha dificuldade para entrar em contato com o organismo do anfíbio, já que a capa protetora de bactérias protege desse efeito danoso. Como a gente viu, após mais de um ano de coleta, a pesquisa descobriu que as bactérias presentes nos anfíbios da região são tolerantes ao arsênio. De acordo com a Isabela, isso indica que por uma questão de sobrevivência, esses animais precisaram se adaptar. Acabou sendo uma parte evolutiva mesmo para eles, né? De sobrevivência, de adaptação ali àquele local, que até então não seria o ideal para eles, né? Sapos, anuros em si, sapo, perereca, rã, eles têm uma pele muito permeável, então essa camada, ela dá a sobrevivência para eles nesse tipo de ambiente. É uma parte evolutiva que a gente discutiu também, né? Que sem essa camada protetora, eles não conseguiriam sobreviver nesse ambiente. A partir desses resultados, o estudo também foi realizado com os anfíbios presentes no Espírito Santo. Uma vez que a gente descobriu que as bactérias daqui são tolerantes, as que existem no tecido epitelial são tolerantes a metal pesado, aí a gente se fez uma nova pergunta. Será que isso é só exclusivo desses anfíbios daqui? Ou se outros anfíbios também teriam essa tolerância? E aí a gente inclui no trabalho os anfíbios existentes na região do Espírito Santo. Por quê? Porque é uma região não contaminada por metal pesado e a gente passa a comparar a microbiota, a bactéria da pele dos anfíbios daqui, com as bactérias da pele dos anfíbios lá do Espírito Santo. E para nossa surpresa, as bactérias associadas aos anfíbios daqui são muito mais tolerantes ao metal do que as existentes nos mesmos anfíbios na região do Espírito Santo. O professor também detalhou como foi realizado o procedimento por meio de uma simulação. Acompanhe. O experimento que a gente montou, que eu acho que é o experimento audacioso e de baixo custo, a gente pegou as bactérias derivadas da pele dos anfíbios,
trouxemos para o laboratório, isolamos e colocamos essas bactérias para crescerem. Então, cada frasco desse aqui tem uma bactéria crescendo em tempo contínuo. Num determinado momento, o que a gente fez? A gente extraiu as bactérias desse frasco e passou essas bactérias para um meio de cultura em placa, aqui simulado por um papel pardo. Quando essas bactérias começaram a crescer, se a gente tivesse demonstrando só o crescimento da bactéria, a gente teria visto um resultado desse tipo. Mas o nosso achado foi que a gente pegou pele de anfíbios e acabamos colocando a pele de anfíbios em contato com essas bactérias que cresciam. E depois de 24 horas em crescimento, o que começou a acontecer? As bactérias passaram a crescer em contato com o tecido epitelial do anfíbio. Nesse exato momento, o que a gente fez? A gente pegou um tubo contendo uma solução de metal pesado e amarrou o tecido epitelial do anfíbio nesse tubo, de tal forma que as bactérias que haviam crescido em contato com a pele do anfíbio ficaram voltadas para a face do contato com o metal pesado. E uma vez que a gente amarrou esse tecido epitelial, aqui só simulando já um produto pronto, a gente inverteu esse tubo, mostrando isso aqui como se fosse um ambiente contaminado por metal, automaticamente aqui a pele do anfíbio, as bactérias crescendo em contato com a solução de arsênio, que seria o equivalente ao contaminante ambiental. E a gente passou a colocar esse tubo em contato com uma solução previamente preparada, e essa solução caracteriza as informações básicas presentes no organismo do anfíbio, como se fossem os fluidos do anfíbio. Então, o que acontece? Se essa solução de arsênio passar, automaticamente a gente consegue detectar aqui o metal pesado que está passando pela pele do anfíbio. E como que a gente detectava isso? A gente adicionava aqui um condutivímetro e esse equipamento aqui rústico mostrava para nós que estava passando contaminante para essa solução. Curiosamente, as bactérias que a gente isolou dos nossos sapos aqui, anfíbios da região do quadrilátero, não permitiam que essa solução de arsênio migrava. Quando a gente colocava qualquer outra bactéria de outros anfíbios de outros ambientes, o arsênio passava. Moral da história, a pele do anfíbio torna-se protegida na presença das bactérias e isso se observa pela não transferência do metal pesado do ambiente para o sapo. Então a gente simulou num frasco bastante simples, num equipamento bastante rústico, o ambiente em que o sapo sobrevive e como ele poderia se adaptar a essas condições. Os pesquisadores ainda destacaram o impacto do estudo no campo científico. O primeiro é porque eu, que já era fã dos anfíbios, fiquei ainda mais. E entendo que a microbiota, o estudo das bactérias, em todos os sistemas biológicos, está numa crescente. E diria para você que boa parte dos comportamentos biológicos, inclusive dos estados de doença e saúde, são norteados por presença de bactérias. Isso já foi comprovado em sistema trato digestório humano e nós agora estamos apresentando, por exemplo, a relação com o tecido epitelial de anfíbios. Então a gente acredita que as pesquisas vão aflorar no contexto de estudo da microbiota desses organismos, não apenas para entender a resistência a esses contaminantes, mas para também entender a resistência a organismos vivos que podem matar os anfíbios uma vez em contato com o tecido epitelial desses animais. O ponto mais importante, principalmente para nós que somos da UFOP, é que esse trabalho pioneiro coloca a UFOP num cenário mundial de qualidade de pesquisa científica envolvendo dois organismos biológicos, anfíbios de um lado e microbiota do outro, e que os dois são indissociáveis, o que mostra a importância desses estudos biológicos para o incremento do conhecimento científico. Esse estudo, ele abriu portas, né? Na época a gente acabou abrindo a startup, foi a primeira startup aí da UFOP, buscando esse objetivo. Conseguimos, né? A gente ficou em 5º lugar no Demo Day lá do Lab de Belo Horizonte, mostrando que esses estudos ecológicos, eles também podem ter, né, essas possibilidades de aplicação biotecnológica. Mostrou também essa parte evolutiva, que é muito importante no estudo da biologia. Foram, sim, inúmeras aplicações que a gente conseguiu nessas relações ecológicas, né? Elas têm, além da importância delas para o ambiente em si, toda essa aplicação biotecnológica que elas podem permitir, né, os estudos aí. Para acompanhar essa e outras pesquisas realizadas no Departamento de Ciências Biológicas da UFOP, é só acessar o site do DCBI. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.